Bom, e agora vamos então começar de fato o estudo dos passos, finalmente, né? E aqui estamos então com o primeiro passo. O primeiro passo cujo enunciado diz: admitimos que somos impotentes perante o álcool e as drogas, de que perdemos o domínio sobre nossas vidas. E nesse passo, né, a palavra-chave, né, para cada passo eu fui selecionando uma palavra-chave que seria ou aquela que mais representa o conceito do passo, ou aquela que é muito necessária para que esse passo seja praticado, né? E aqui estamos falando então da admissão, certo? Então, vamos pensar, né, agora aqui nessa questão do que é, né, essa impotência, do que é a perda do domínio, e depois o que é a admissão em si, né, mas no final do passo, tá bom? Então, o primeiro passo, ele nos reposiciona perante o nosso problema, que é a dependência química, certo? Como vimos já na, desculpem, como vimos já na parte, né, do posicionamento, né? O primeiro passo, ele vai nos mostrar o nosso problema de uma forma diferente. Então, até vivenciar o primeiro passo, achávamos que o problema era somente a droga ou o álcool, e que o resto estava sob controle, e que se estacionássemos o consumo, tudo voltaria ao normal. Eu utilizei ao longo do curso, tá? Vocês vão ver ao longo de todos os slides, né? Aqui um parênteses que acho importante. Eu normalmente não gosto de slides com muito texto, né? Procuro não utilizar slides com muito texto, mas para esse curso especificamente eu saí desse padrão por dois motivos. Primeiro, porque muitos alunos de outros cursos têm pedido, né, que os slides sejam mais, tenham mais conteúdo para poder utilizar como material de estudo, não somente o material de apoio que a gente inclui, tá? E aqui principalmente para que, se você tem o livro, né, se não tem, você pode entrar em contato conosco e adquirir ele, né? Mas eu fui extraindo trechos idênticos do que está no livro para que, se você for fazer um estudo dos 12 passos, seja na sua comunidade terapêutica, em outro lugar, você possa, né, identificar o local onde está, né, esse trecho do livro e poder, né, assim aprofundar o estudo nesse sentido, tá bom? Então, como estávamos vendo, tá? Como eu já tinha dito, muitas vezes se achava que o problema era somente o álcool e a droga, né? Como eu disse, a família fala, né? Nossa, meu filho, né? Ele é tão bonzinho, ele só, lamentavelmente, usou droga. Ou ainda, né? Uma outra questão mais contraditória, né? Com quem tem problema com álcool e não com outras drogas, muitas vezes a gente escuta, né, dizer, eu graças a Deus eu não uso droga, eu só bebo, né? E como vimos na primeira aula, né, se você só bebe, você está utilizando a pior droga do mundo, né? Aquela que causa mais danos, a que tem maior dificuldade, né, de conseguir entrar em abstinência, que tem maiores síndromes de abstinência, que causa mais mortes, enfim. Ou seja, só bebo, sem dúvida nenhuma, é uma concepção errada do problema, porque o álcool é a pior droga de todas no mundo, né? Então, também isso faz parte dessa concepção recortada, né, da realidade. Com a vivência deste passo, podemos ver que o nosso problema é muito mais complexo e profundo do que somente o consumo de uma ou mais substâncias, e que por isso requer de uma forma de atenção mais substancial. Como eu tinha dito, né, a percepção do problema nos dá indícios de como a gente vai tratar esse problema. Se entendemos que o problema é superficial, que o problema é somente o consumo de droga, então com certeza a gente não vai achar uma solução adequada para isso, tá?
Muitas pessoas lutam por muito tempo para conseguir se manter em abstinência unicamente, entendendo que o problema é o consumo de drogas somente, e logo a solução tem que ser o não consumo. Aí voltamos naquela questão, né, binária que eu disse antes, né, consumo, abstinência. Não existe, né, um gradiente disso, não existem outros fatores envolvidos, né, a pessoa se usa droga é porque se envergonha, se tiver força de vontade, né, e caráter vai parar de usar droga, porque é uma questão de ter decisão, porque, né, eu parei de fumar, né, e quantas vezes a gente escuta, né, até a família, não, eu resolvi parar de fumar e parei, pronto, então você também tem que parar e pronto. É uma questão de ter decisão, de ter palavra. Se for homem, então tem que ser homem, tem que ser macho, né? E, obviamente, isso está muito distante, né, da realidade. Tá? Podem ter pessoas que consigam parar, né, por ter essa opinião mais forte, porque, às vezes, essa opinião mais forte ela aconteceu dentro de toda né, uma série de outras variáveis que a pessoa pode não ter, né, uma clareza de que estavam acontecendo, mas também contribuíram, né? Mas, enfim, esse primeiro passo, ele nos mostra que, enquanto a gente entenda ou acredite que a doença, né, o problema, ele é pontual, né, do consumo, a gente vai gastar todas as nossas energias e todos os nossos cartuchos em manter a abstinência, né? E isso raramente funciona por muito tempo, porque assim como o uso de droga não é o problema, é a consequência de uma série de outros problemas, né? A manutenção da abstinência tampouco é, né, a solução. A manutenção da abstinência é a consequência de ter resolvido, né, as questões que levaram a pessoa para o consumo. Então, por isso, muitas vezes, né, essa pessoa tenta, né, e não consegue, porque está apontando na direção errada, né, está apontando muito mais, né, para o objetivo, né, e o efeito secundário do que para a problemática propriamente, né? Nós vamos ver isso então um pouco mais profundamente agora ao longo desse passo. Tá? Uma das questões, né, é a impotência perante a droga, e aqui nós temos uma imagem de um dos exemplos que eu coloco no livro, né, do lutador de sumô versus, né, uma pessoa, né, francina, né, com pouca massa muscular, e como realmente é uma luta injusta, né, é uma luta, né, totalmente desigual, que com certeza não vai ter, né, um bom desfecho para o menor, certo? Já no livro azul dos Alcoólicos Anônimos, né, como falamos na história dos Alcoólicos Anônimos, o Dr. Silworth, lá em 1935, já falava, né, de uma espécie de alergia, né, que a pessoa desenvolvia em relação ao álcool. Obviamente que hoje sabemos que não é uma alergia, né, porém sabemos que também existe uma reação, tá, que ativa, né, um gatilho da compulsão, uma dificuldade, né, de autocontrole que muitas pessoas desenvolvem, né, por alguns pelo álcool, outros pela droga, outros por outras coisas, e que isso faz com que seja praticamente impossível para aquela pessoa conseguir, né, ter controle sobre o consumo daquela substância. E essa questão, né, do reconhecimento da impotência, né, é algo que vai nos ajudar a pensar, como vamos ver daqui a pouquinho, na escolha de se de fato existe a possibilidade para nós, né, de fazer uso controlado, ou, né, se a abstinência absoluta é a melhor estratégia que podemos ter. Isso é importante porque a abstinência é colocada dentro do processo como uma condição imposta. Porém, né, a pessoa precisa estar disposta a se manter em abstinência, precisa se imaginar capaz de não usar,
né, a substância de preferência, certo? Não é uma coisa simples. Essa substância ocupou um espaço fundamental na vida da pessoa por muito tempo, então ela precisa, né, ou abandonar esse consumo, precisa ser uma decisão pessoal, não algo imposto, né? Porque senão realmente ela não vai funcionar por muito tempo, certo? Então, aqui nós temos, né, essa questão da impotência que tem a ver, então, justamente com dizer, bom, tem capacidade de controlar, né? E aí entra de novo as múltiplas variações dessa interpretação. Ah, mas então o meu problema era com o crack. Então, realmente o crack eu não posso controlar, mas se eu fumar maconha, tudo bem, porque a maconha eu consigo, né? E aí começam a vir as negociações internas, tá? Do que é de fato, né, essa impotência. E aí nós vamos ver que, assim como o problema não está relacionado apenas ao consumo, a impotência tampouco está relacionada única e exclusivamente ao consumo, né, à droga. Senão a impotência ela é um pouco mais global no sentido de outras situações da nossa vida. E por isso, né, e esse é outro exemplo que está no livro, tá? A retirada, aqui estamos vendo uma imagem, por exemplo, do exército, né, batendo em retirada, né, com a bandeira branca, pedindo paz, saindo do campo de batalha. Embora a retirada possa ser entendida, né, como covardia, como fraqueza, né, para muitas pessoas, né, muitas vezes dentro de uma determinada situação no campo de batalha, né, a retirada é a estratégia mais inteligente. Quando não se tem realmente condições de ganhar, né, essa batalha ou a guerra, às vezes sair, né, se retirar é uma forma de reduzir muito dos prejuízos, dos danos, das baixas que se teriam se continuasse se insistindo, né, em lutar numa batalha, né, na qual não se tem nenhuma chance de conseguir ganhar, como vimos na imagem anterior, né, do lutador de sumô, né, com a criança Francina. Realmente não temos essa condição. E isso nos coloca, então, né, essa questão da impotência, como eu disse, nos coloca nesse momento da escolha, do uso controlado ou da abstinência absoluta. E aí muitos vão dizer, né, mas isso não é uma escolha, a pessoa tem que ficar em abstinência absoluta, não é opcional, tá? Aí entramos em dois tipos de discussão. O primeiro é que existe uma corrente, né, e obviamente as correntes relacionadas, né, com os grupos de mutua ajuda, com os 12 passos, com as comunidades terapêuticas, apontam para a abstinência absoluta, sem dúvida, como única possibilidade, certo? Mas aí, de novo, vamos voltar na questão, né, nessa questão binária, né? Aqui, né, percebe até na imagem, né, das setas contrárias. E o uso controlado, para muitos, pode ser, né, algo impensável, né? Para quem está nessa corrente, acha, não, realmente não existe uso controlado, tá? Porém, como eu estava dizendo, é extremamente importante que aqui se faça uma escolha, tá? Não adianta impor abstinência absoluta se a pessoa não escolhe isso, certo? Porque se manter em abstinência é uma escolha. Pode ser uma necessidade, sem dúvida, mas tem que ser uma escolha porque envolve abrir mão de algo extremamente relevante, né? Que até esse momento era muito importante na vida da pessoa, que ocupava muitas vezes todos os espaços, todos os momentos, todas as atividades, tá? Quando a abstinência absoluta é imposta, o que acontece é, né, que a pessoa até aceita pela situação em que ela se encontra, porém ela guarda, né, o que muitos chamam de reservas, né, que são as ideias de que ainda vão poder fazer uso controlado, né? O uso controlado é o sonho, né, de todo mundo. Pensa, você gosta de chocolate? Você gostaria, por exemplo, né, de comer chocolate, tomar sorvete e não engordar, né? Não seria bom?
é isso que pensa a pessoa que pensa no uso controlado, né? Não está pensando em voltar para a vida que estava antes, está pensando em fazer uso de uma substância que lhe causa prazer, ou lhe causa alívio, tá? E pensa na possibilidade de não ter, né, o problema, o custo, a consequência negativa daquilo que ela vai fazer, né? Como uma pessoa que gosta muito de doce, de chocolate, pudim, sorvete, gostaria muito de poder comer à vontade sem engordar. E inveja as pessoas, né, que comem e não engordam. Não tem gente que come de tudo e não engorda. Bom, esse é o uso controlado, vamos dizer assim. São as pessoas que não têm consequências. Porém, sabemos que essa não é a regra, né? Tá? Mas é importante, enfim, eu não estou fazendo apologia ao uso controlado aqui, tá? Não estou dizendo que a pessoa deve escolher isso, como vamos ver agora, porém estou dizendo que esse momento é importante que a pessoa faça essa escolha conscientemente. Porque se a abstinência absoluta não for uma escolha, tudo que vem daqui para frente não vai funcionar, né? Se for obrigado, se houver uma pressão, uma coerção social, né, grupal, para que a pessoa diga que quer parar de usar droga, você tem que parar de usar droga, enfim, né? E isso, quando é imposto, não funciona. Esse é o principal conceito que eu quero que vocês guardem dessa questão aqui, porque aqui que vai começar o caminho, né? A pessoa vai construir um caminho em relação à abstinência absoluta a partir de que ela escolha isso, de que ela queira isso, de que para ela faça sentido isso. E às vezes esse primeiro passo vai demorar muito tempo, né? Porque é difícil realmente abrir mão de algo tão relevante sem você ter a garantia de que vai ter alguma coisa melhor em troca, que é o que a gente vai buscar ao longo do processo. Encontrar coisas melhores que ocupem aquele lugar que a droga ocupava, mas que ocupem de uma maneira mais funcional, de uma maneira, né, menos danosa, e aí sim a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, que é o objetivo principal. E aqui nós temos a balança, então, que pode nos ajudar, né, a pensar sobre o que é melhor, a abstinência ou o uso controlado. O que é mais seguro? Ou melhor, o que é mais difícil? Existem pessoas que conseguem fazer uso controlado, mesmo tendo sido dependentes químicos, né, ou sendo dependentes químicos. Existem, tem casos de tudo, tá? Isso é meio que um tabu, certo? Por muito tempo foi muito difícil reconhecer que tem pessoas que conseguem fazer uso controlado, tá? E muitas vezes se pensa que falar isso que eu estou falando agora, e talvez você esteja pensando isso enquanto eu estou falando isto, muitas vezes se pensa de que falar sobre isso é uma forma de incentivar a pessoa a fazer uso controlado. Portanto, é melhor não falar. E aí o que acontece? Muitas vezes na comunidade tem alguém que está fazendo uso controlado, que saiu da comunidade, e ninguém fala disso. E não se deixa que essa pessoa visite, por exemplo, a comunidade, porque ela está fazendo uso controlado, então vai ser um mau exemplo para os outros, tá? Que vão querer fazer o mesmo. E aí, de novo, é aquela questão do controle, da codependência da equipe que tem muitas vezes. As pessoas já estão pensando nisso. Todo mundo que para de usar droga pensa em fazer uso controlado, né? Isso é inevitável, tá? Não tem, pelo menos vai pensar isso por algum tempo, certo? Todo mundo que faz uma dieta, um regime, pensa em voltar a comer o que gosta sem engordar, certo? Isso é natural, né? Não falar sobre o assunto é mais nocivo do que falar sobre ele. Nós vimos que, por exemplo, né, se você atua nessa área já há um tempo, quanto que a família não falar sobre o tema contribuiu para que o problema aumente e demore mais para resolver ele, porque era tabu, porque é melhor não falar. Não, pois se eu falar de droga com meus filhos, eles vão ter vontade de usar droga, e aí então melhor não falar nada. Então, né, a estratégia de não falar sobre o assunto, sobre algo que é real, sem dúvida não é uma estratégia interessante, tá? Então,
vou repetir, eu não estou fazendo apologia ao uso controlado, só estou trazendo um dado de realidade, tá? Aí muitos vão dizer assim, né? Ah, mas a pessoa que está fazendo uso controlado, ela está fazendo por enquanto, logo ela pode recair já já, né? É verdade, com certeza. E o outro, não é verdade? A pessoa que está em abstinência, ela não pode voltar ao uso em qualquer momento? Ou a que está em abstinência está isenta da recaída? Né? Porque é o mesmo argumento. Então, bom, quem está em abstinência também pode recair a qualquer momento. O que a gente vai ver aqui, e aqui nós temos isso nessa balança, né? Isso está no livro, vocês podem localizar nessa sequência, de que, sem dúvida, o uso controlado, ele dá muito mais trabalho, né? Custa mais, como vemos na balança, mais pesado, né? Mais difícil, e sem dúvida é muito menos seguro, né? Embora quem está em abstinência também tenha o risco de recair, de voltar ao consumo, né? A pessoa que está tentando o uso controlado, né? Ela também vai ter muito mais chance, vamos dizer assim, de perder o controle, porque ela está em contato muito mais direto com pessoas de risco, porque ela está usando, então ela continua estando muito próximo de pessoas que também consomem, né? Alguns usam sozinhos, por exemplo, aí evita essa situação das pessoas de risco, mas quem usa sozinho tem que comprar em algum lugar, então também vai estar em contato, vai estar em situações de risco, né? Como estamos vendo aqui, né? No segundo ponto, né? No segundo peso do uso controlado. E o principal problema do uso controlado, né? Se você está pensando nisso, tá? É que o uso controlado, para manter o controle, depende de algo que se chama autocontrole, né? Da capacidade de você manter o controle das coisas. E aí eu vou dizer, né? Vou contar uma novidade ruim, né? O nosso autocontrole é muito ruim, tá? Eu não estou falando do nosso autocontrole dependentes químicos. O nosso autocontrole seres humanos é ruim. O autocontrole, ele deve funcionar em nossa vida para tudo, não só para a questão da droga, né? Como tipo uma saída de emergência, como um extintor de incêndios, né? Que a gente tem que recorrer a ele em último caso, né? Porque o autocontrole ele é extremamente limitado, né? Ele funciona poucas vezes, igual o extintor de incêndio, você apagou, mas já acabou a carga, ele já não consegue apagar um grande incêndio nem ser usado por muito tempo, tá? Então ele tem uma duração muito curta, ele tem né, uma eficácia muito baixa, né, porque a gente consegue segurar aquilo muito provisoriamente. Então pensar no autocontrole como recurso permanente, sem dúvida, é muito ruim, porque ele não funciona por muito tempo. É como pensar em viver de empréstimo no banco, né? Você faz o empréstimo em último caso e vai ter um custo. Ou seja, você não pode pensar nisso como algo que você utilize o tempo todo. Então, o autocontrole ele é muito limitado para todos os seres humanos em relação àquelas coisas que são mais atrativas, que são, né, mais prazerosas, tá? Então, é bastante difícil pensar no uso controlado como uma estratégia segura, né? Porque você tem pouco autocontrole, como todo mundo tem, e você vai estar exposto a pessoas de risco e situações de risco com muita frequência por causa desse uso controlado. Logo, você vai precisar desse autocontrole muito mais do que alguém que não está, né, em contato tão frequente, certo? Por isso, né, eu volto a dizer, falar sobre o uso controlado não é fazer apologia ao uso controlado, mas é entender que se você quiser tentar fazer o uso controlado, você vai ter essa dificuldade, vai ter, né, uma chance bem baixa de conseguir, né, porque de fato vai depender de um autocontrole que, né, dificilmente ele funciona muito bem. E pode fazer um teste em relação a como está o seu autocontrole em relação a outras coisas, tá? E aí eu vou falar de novo, porque você deve estar pensando ainda que eu estou incentivando a pessoa que está ouvindo isso a fazer uso controlado. Mas eu quero lembrar você de que essa pessoa que
está pensando em fazer uso controlado, ela já estava pensando isso antes de ouvir isto que eu estou dizendo, tá? Porque as pessoas pensam nisso, porém, ao poder ouvir, né, essa ideia do uso controlado de uma maneira mais específica, mais detalhada, talvez a pessoa possa realmente pensar sobre isso e ver que pode não ser uma boa escolha. Tá? Eu, como dependente químico em recuperação há 26 anos, nunca tentei fazer uso controlado porque entendo que não vale a pena, que não compensa, que seria um risco desnecessário, né? E ao longo da minha recuperação pude ir agregando coisas à minha vida que eram muito melhores do que a droga e nunca mais fez falta nenhuma, né? Nenhum tipo de droga, porque teve coisas muito mais interessantes, muito mais prazerosas e mais duradouras e menos nocivas do que a droga, né, em minha vida, que é justamente isso que acredito que é o que a gente precisa buscar, tá? Aí muitas vezes me perguntam, né, mas você depois de 26 anos sem usar droga, você acha que se fumar maconha, se tomar uma cerveja, enfim, se fizer um uso recreativo numa situação social, mesmo a bebida principalmente, né, que é uma questão, né, que tem um contato social muito maior, né? Obviamente, eu não vou ter contato com pessoas que usam outras drogas porque precisa de outro tipo de ambiente social, mas com pessoas que bebem sim, porque isso está presente em todos os ambientes sociais. Muitas vezes me perguntam, né, mas se você acredita que se beber uma cerveja você vai voltar lá naquele estágio que você estava, né? E obviamente seria muito estranho pensar que 26 anos depois, se eu tomar uma cerveja, imediatamente vou cair lá no mesmo tipo de consumo de antes, tá? A minha resposta é, olha, primeiro que não faz falta nenhuma, nem é uma questão, e faz muitos anos que de fato não faz falta nenhuma. Segundo, que se eu tiver 0,001% de chance de voltar, eu prefiro não correr esse risco, em troca de ter um prazer pequeno com uma coisa que eu poderia ter um prazer maior com coisas mais seguras, certo? Ou seja, não vale a pena o risco, para mim, pessoalmente. Não é algo que eu quereria arriscar todo esse processo, né? Claro que isso depois de todo esse tempo, mas esse foi um pensamento que eu sempre tive ao longo do tempo. Não vale a pena arriscar. Mesmo que a chance seja baixa, se eu acreditar que a chance é baixa, mesmo assim não vale a pena arriscar, porque eu vou arriscar algo extremamente importante, que é minha vida, minha recuperação, minha saúde, meu futuro, por algo que não vale a pena arriscar. Essa troca, né, seria uma troca muito pouco coerente da minha parte. Tá? Então, por isso eu digo, né? Pense no uso controlado, porque você vai pensar igual, né? Não pense você, coordenador de comunidade, líder de grupo, né, de mutua ajuda, de grupo religioso, que as pessoas não pensam nisso. Pensam no uso controlado o tempo todo. Né? Um luto longo, né? Desde que a pessoa começa o processo até que ela resolve realmente que ela não quer mais usar droga, que ela precisa encontrar uma forma de manter a sua abstinência, né? Mas precisa ser uma decisão consciente, voluntária, para que ela seja duradoura. É isso que eu estou querendo dizer. E aqui nós temos do outro lado da balança a abstinência absoluta. Ela vai se basear em muitos elementos de prevenção de recaída, mas principalmente no começo, mais do que nada, nesses dois, esquiva e fuga. Os mecanismos de fuga e esquiva, né, são mecanismos muito importantes no processo de prevenção da recaída. E basicamente eles são mecanismos que nos afastam do risco. A fuga seria, né, quando você se depara com a situação, né, você está andando pela rua, não está pensando em encontrar ninguém do seu tempo de ativa, você não está pensando em usar droga, não está pensando em nada, tá? Não tem nenhuma intencionalidade, de repente você se depara com alguém, né, numa festa não necessariamente que era de risco, né, e alguém oferece para você. Então aí você já está na situação.
né? A situação já aconteceu, então aí você precisa acionar, né, um mecanismo de fuga, que é sair da situação, né? Pode ser desde sair do local físico até sair, desconversar, falar que vai para o banheiro, enfim, fazer alguma coisa para sair daquela situação. Isso é um mecanismo de fuga, tá? Ou seja, que são evitar as situações de risco, né? Dentro das estratégias apontadas, né, muitas vezes nos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem muitos evite, né? Se você participa de grupo, já ouviu isso, né? Evite lugares, evite pessoas. Esse evite são justamente, né, essas estratégias. A esquiva tem mais a ver com o evite, porque a esquiva é a capacidade de prever, né, que aquela situação pode acontecer, então você evita que aconteça, você não precisa acionar o mecanismo de fuga, que é muito mais emergencial, porque você evitou que a situação aconteça, certo? Ela já, então, se eu sei que naquela festa tem risco de ter pessoas que eu conheça, né, que eu sou muito, né, suscetível a essas pessoas, muito influenciável por essas pessoas, elas vão me oferecer, então melhor eu nem ir nessa festa. Ah, mas então nunca mais na minha vida vou poder ir numa festa? Não, talvez nesse tipo de festa não, realmente. E não é que você não vai poder, que aí voltamos na questão da escolha. Talvez você vai ter lugares melhores para ir, vai ter situações mais prazerosas para fazer, vai ter coisas que você vai gostar mais de fazer do que esse tipo de coisa, tá? Mas por enquanto, nesse momento, se você tomou a decisão de ficar em abstinência, talvez é melhor evitar ter essa questão de esquiva. Ah, eu sei que se eu for por essa rua, né, o exemplo mais comum, né, eu vou passar pelo boteco em que eu bebia e as pessoas vão me chamar e vai ser difícil falar que não, então melhor eu vou pela outra rua. Pode parecer uma coisa simples, mas isso é uma estratégia de esquiva, justamente, né? Essa segunda que temos aí em cima da fuga, tá? Aqui. Então, as estratégias de fuga e esquiva, com certeza, elas são muito mais eficazes que as estratégias de autocontrole, tá? Por isso, né, é importante entendermos isso. Se a escolha da abstinência, considerando a fuga da esquiva, é uma escolha mais segura, é uma escolha mais simples e mais sustentável, né? É muito mais fácil manter a abstinência do que manter o uso controlado. Pode ser difícil bem no comecinho, mas ela se sustenta por muito mais tempo e é muito mais segura, tá? E você se permite começar a agregar coisas à sua vida que vão fazer muito mais sentido, né, do que a droga, do que o álcool. E por causa disso, logo, né, ele vai perder a função e não, você não vai ficar sofrendo a vida toda pela sua abstinência, tá bom? Isso vai ser algo que você vai desfrutar, você vai aproveitar, ok? Então ficamos por aqui nessa parte, logo continuamos com a seguinte parte do